Olá, bom dia a todos. Bom dia, Rio Grande do Sul, 11 horas e 35 minutos. Hoje é segunda-feira, dia 28 de dezembro. Veja agora comigo os destaques de hoje. Já pensou passar Natal e Ano Novo trabalhando, mas sem receber salário? Esta seria a realidade dos motoristas e cobradores do transporte público de Canoas. Mas há mais de uma semana, eles protestam com a paralisação do serviço e os passageiros. Como ficam? Um catarinense deu trabalho para a Polícia Rodoviária Federal no feriado. Ele foi pego dirigindo um carro roubado e embriagado 2 vezes. Daqui a pouco você vai entender como isso aconteceu. Como pode uma região estar em bandeira preta e dias depois estar na laranja? Saiba por que um médico envolvido no combate à pandemia aqui no estado está questionando o modelo de distanciamento gaúcho. E no esporte, a dupla Grenal ganhou o tão esperado presente de Natal. Os 2 times venceram no Brasileirão. Agora, fim de ano, fim de rodada, quer dizer, só pro Colorado. O Grêmio tem jogo decisivo na próxima quarta-feira contra o São Paulo pela Copa do Brasil. O SBT Rio Grande, a sua companhia na hora do almoço já está no ar. Onze horas e 37 minutos, olha só para a imagem. Daqui a pouco você vai ver uma reportagem emocionante. A colega Aline Schneider, ela conversou com pais dos bebês, chamados pais dos bebês da pandemia. Pois ela vai mostrar como papais e mamães se adaptaram ao isolamento enquanto esperavam o nascimento dos filhos. E ainda, a história da Bela, que nasceu lá na Holanda e só foi conhecer os avós durante uma surpresa de Natal. Nós vamos a um rápido intervalo e já voltamos com muita informação para vocês. Até já. Muito bem, 11 horas e 41 minutos, nós temos um recado importante dos meus grandes amigos, do pessoal da Solução Financeira. Tá apertado de dinheiro? Presta atenção. Olá, pessoal. Olha o recado da Solução Financeira para quem está com as parcelas do carro atrasada. De carro, moto ou caminhão, está desconfiado que está pagando muito? Comprou lá um carro, mas está pagando por 2. Na hora que pegou o carnê de financiamento, fez a soma das parcelas e ficou desconfiado que está pagando juros abusivos? A Solução Financeira vai ver isso para você. Manda mensagem agora mesmo no número 51 98324 8344. A análise é de graça, mas só para os 30 primeiros que mandar mensagem. Então você precisa pegar o teu carnê agora. Manda mensagem agora mesmo que tem um especialista te esperando. Nosso escritório fica na Avenida Benjamin Constant, número 1170. Tem estacionamento próprio, você pode comparecer e fazer sua análise lá também. Tá? Mas você também pode mandar uma mensagem no 51 98324 8344. Desconto garantido em contrato. Já são milhares de casos resolvidos. E você, o que está esperando? Vai ficar pagando por 2 carros? Vem para a Solução Financeira. Muito bem, olha só, 11 horas e 42 minutos agora. Isso, eu quero que vocês prestem atenção numa história que a gente vai contar agora, tá? É assim, ó, ela é muito inusitada, mas, obviamente, nem um pouco recomendável. Para vocês terem uma ideia do que as pessoas são capazes de fazer. Imagine uma pessoa quando ela está toda errada, tá? Carro roubado, a pessoa parada, está dormindo já, cansado. Por quê? Porque está embriagado, tá? Aí, essa pessoa foi pega pela polícia, né? E no dia seguinte, tudo de novo. Outro carro roubado, tá? A pessoa embriagada, dirigindo de maneira perigosa. Parece invenção minha? Tudo isso em menos de 24 horas, sim, isto aconteceu aqui no Rio Grande do Sul. Começou no norte do estado e depois mais aqui pertinho, na região metropolitana. Os agentes da Polícia Rodoviária Federal, olha, tiveram um trabalho, viu? Com um catarinense, 34 anos, que veio fazer tudo isso por aqui, estas barbaridades nas rodovias gaúchas. E além de estar errado, dirigindo embriagado, olha o risco para os motoristas também dirigirem nas estradas com uma pessoa que veio dirigindo, pelo visto, nestas condições, lá de Seberi, no norte do estado, até Montenegro, aqui na região metropolitana. Mas daqui a pouco nós vamos contar em detalhes, né? Vamos esclarecer, inclusive, com a Polícia Rodoviária Federal para entender tudo o que aconteceu. Tinha até uma melancia ali dentro deste carro que estava roubado. Então, daqui a pouco a gente vai trazer os detalhes, porque tudo indica, ele foi pego num dia, foi liberado,
foi para uma cidade próxima ali, Tenente Portela, pertinho de Seberi, pertinho de Frederico Westphalen, roubou um outro veículo e veio para a região metropolitana. Então, daqui a pouco a gente traz outros detalhes disso que aconteceu, repito, aqui no Rio Grande do Sul. 11 horas e 44 minutos, 28 graus é a temperatura. E atenção, olha, depois de 1 ano e meio de investigação, a Polícia Civil prendeu agora no final de semana um dos principais traficantes aqui da capital gaúcha, o criminoso, líder do chamado Carandiru, um condomínio conhecido pelo tráfico de drogas, localizado ali na Avenida Princesa Isabel, bairro Azenha. Quem traz os detalhes é ele, o colega Lucas Abate. Oi, Lucas, bom dia. Bom dia, André. Bom dia a todos que nos acompanham. Esse criminoso, traficante, líder do condomínio Princesa Isabel, também conhecido como Carandiru, foi preso na noite de sábado em uma marina que fica localizada na Ilha dos Marinheiros, aqui em Porto Alegre. Ele estava com um jet ski e também com um carro de luxo, um Audi A4. É um criminoso, André, que, segundo a polícia, assumiu essa posição de liderança do tráfico de drogas a partir de 2015, quando o traficante Xande, caso ganhou bastante repercussão, foi morto no litoral. A partir da morte do Xande, em 2015, ele assumiu essa posição de liderança e, sendo um líder do tráfico de drogas, acabava não colocando a mão no trabalho sujo, digamos assim. Não mexia diretamente com a droga, mas sim com a liderança. E até por isso, era bastante difícil para a polícia conseguir prender esse criminoso. Foi um trabalho extenso, 18 meses de investigação. Várias vezes, segundo o monitoramento da polícia, ele saiu, foi para fora do estado, mas no último sábado, então, foi preso preventivamente, localizado nesta marina aqui na região das Ilhas, em Porto Alegre, André. Muito bem, então vamos mais uma vez repetir para quem está chegando, 11 horas e 46 minutos, 11h46 aí as imagens do chamado Carandiru, infelizmente, né, ficou estigmatizado com este nome. Há muitas famílias do bem que trabalham, que vivem, que moram ali, mas repete para a gente, para quem está chegando agora, 11h46, Lucas, quem foi preso no final de semana depois de 1 ano e meio de investigação? Traficante Paulo Renato Abreu de Carvalho, 32 anos, segundo a polícia, exercia a liderança do tráfico de drogas no condomínio Princesa Isabel, na região central de Porto Alegre, condomínio que é conhecido como Carandiru. André, várias vezes, nas últimas semanas bastante também, a gente mostrou a situação de condomínios populares que foram dominados por facções criminosas, em que os moradores também são ameaçados, vivem sob constante ameaça. Não é diferente a situação no condomínio Princesa Isabel. E agora, esse traficante, que é apontado como o líder ali da região, comandava o tráfico de drogas, venda ali dentro e também nos bairros dos arredores, foi preso pela polícia no último sábado, depois de 18 meses de investigação. Até porque ele tinha muitas artimanhas, se escondia seguidamente no Rio de Janeiro. Deixa eu chamar o Glauco Paza para conversar com a gente sobre esse assunto. Agora, a gente consegue perceber a atuação da polícia, Glauco Paza, Lucas Abate, a atuação da polícia, determinadas operações, ela vai no esquema financeiro, né, do grupo criminoso. Em outras ocasiões, no caso esta, consegue ir na cabeça, na liderança, aquela pessoa que fica escondida, fica justamente fazendo a liderança e que permite que a pessoa se esconda. Por exemplo, ia para o Rio de Janeiro seguidamente, não é verdade, Lucas? Glauco? Na verdade, é lavar dinheiro também, né, André? A gente está vendo aí um automóvel de luxo, jet ski, porque as pessoas, elas, ligadas logicamente ao crime, elas têm que lavar esse dinheiro que vem da contravenção. Agora, sobre o Carandiru, que triste isso, né, André? Tem muitas famílias, tem muita gente de bem que mora ali. Eu lembro que o Carandiru, antes de ser construído, aquilo era um campo de futebol ao lado de um terminal de ônibus, numa região muito bem localizada aqui da capital. Aí foi construído este grande prédio, né, para ser popular, para servir as pessoas que mais necessitam, e muitos trabalhadores acabam tendo que suportar o comando feito pelos traficantes, pelas organizações criminosas. E eu já fiz operações ali, é um controle, é quase um QG dos criminosos, infelizmente. E uma curiosidade, digamos assim, qual é a distância do Palácio da Polícia? É o quê? 2 quadras, né, Lucas? Menos de 500 metros, com certeza, Glauco. É muito perto ali. Vejam só, eu digo isso porque a audácia dos criminosos, não que por isso a polícia não esteja de olho. Obviamente a polícia, inclusive há 1 ano e meio, estava acompanhando para fazer a prisão deste homem.
desse líder do tráfico aqui em Porto Alegre. Mas vejam que os criminosos agem e eles assumem riscos, sim, e inclusive lideranças. Sabe-se lá o quanto, né, desse prédio aí, o quanto que não é comandado e tem ordens que, né, os próprios traficantes executam, né? Exatamente. E outra coisa a se destacar, Lucas. Lucas, desculpa, só outra coisa a se destacar. 1 ano e meio, muito tempo. Não, é trabalho de inteligência. O Lucas já falou também, e você mesmo, André, que esses criminosos, eles usam subterfúgios, eles fogem, eles estão aqui, daqui a pouco não estão mais, porque eles também têm uma inteligência própria deles, que eles usam para monitorar a polícia. Então, trabalho de inteligência da polícia, parabéns por essa ação aí. Lucas. E esses traficantes, André e Glauco, que exercem esse papel de liderança, é bom te lembrar, várias vezes delegados, policiais conversaram ao vivo aqui com a gente e falaram que a dificuldade é que dificilmente eles colocam a mão no trabalho sujo, eles não são encontrados com drogas. Então, por isso que é uma investigação que requer mais técnica, mais aprofundamento, mais tempo para conseguir chegar nessas lideranças do tráfico de drogas. Mas uma situação que eu queria lembrar, eu já falei logo no início aqui, mas vou retomar, André e Glauco, é que esse domínio dos traficantes em relação aos moradores ali do condomínio Princesa Isabel não é uma situação atual, pelo menos desde 2015 já se tem bastante o conhecimento. O traficante Alexandre Goulart Madeira, o Xande, foi morto em Tramandaí em uma disputa também por tráfico de drogas. Na época ganhou bastante notoriedade, isso em 2015, ganhou bastante notoriedade o caso. Depois a polícia descobriu um grande esquema de lavagem de dinheiro que era comandado por ele ali dentro mesmo do condomínio, que envolvia até vários táxis que eram utilizados por ele. Então é uma situação, André, que vem pelo menos 5 anos já se tem o conhecimento do senso comum, digamos assim, dessa situação no Princesa Isabel. E a partir da morte do Xande, esse criminoso tomou esse papel de liderança no condomínio Carandiru. Muito bem, daqui a pouco o Lucas volta para falar de um outro caso, mas um caso inusitado, de um homem que foi preso 2 vezes em menos de 24 horas pelas mesmas razões. Daqui a pouquinho a gente vai explicar em detalhes, em seguida volta ele, Lucas Abate. E atenção, 11h51, faltou 9 minutos para o meio-dia. 5 pessoas ficaram feridas num acidente de trânsito, acidente que aconteceu em Panambi, cidade de Panambi, que fica no noroeste aqui do estado. O Glauco Baza nos traz detalhes desse acidente, né, Glauco? Meu Deus do céu, que batida. Olha o que é a imagem. Que pancada. O carro que vem em alta velocidade era um Celta furioso, em alta velocidade, bateu numa BMW. Isso aconteceu por volta da 1h40 da madrugada de sexta-feira de Natal. Os feridos foram encaminhados ao hospital da cidade. O acidente foi flagrado por uma câmera de segurança no cruzamento da Avenida Konrad Adenauer. E o responsável por esta câmera disse que é frequente, a quantidade de acidentes ali é muito grande, é frequente a incidência de acidentes com carros ali naquela região. Por isso até colocou essa câmera aí para fazer estes flagrantes. Agora o choque foi muito violento realmente. Os feridos foram levados para o hospital, estão em observação. E olha, tem que tomar alguma atitude, né? Esse cruzamento não pode continuar assim, André. E olha, outra coisa, isso é na região central, pelo que eu entendi. Isso. A velocidade, qual é a velocidade desse carro que bate? Olha, estava muito rápido. Não estava? E é só uma rótula, é uma mini rótula, tá vendo ali, André? No meio. Muito pequena, muito pequena. Tanto é que o carro ele estava devagar, o branco, porque se ele estivesse os dois em alta velocidade, seria muito fácil de rodar. Agora veja que o carro branco está praticamente parado e para dar essa volta que ele deu, a batida, a pancada, tem que ter sido, mas muito forte. 5 pessoas ficaram feridas nesse acidente. Veja que é uma cidade que ela é tranquila, região noroeste aqui do estado, uma cidade pequena, pouca movimentação, Glauco. E foi questão de um instante, até me admiro do motorista na hora de cruzar não ter visto, certamente por causa até da alta velocidade, porque ele anda devagarinho. Ele não vai direto. Ele olha e de repente não tem nada. Daqui a pouco aparece aquele carro em alta velocidade. A gente não sabe se tem também alguma coisa que pudesse atrapalhar a visão do motorista da BMW, né? Agora dá para ver ali também, olha, André, presta atenção na imagem. Tem movimento dentro do Celta depois do acidente, né? Eu vi o motorista ali, né? O airbag me parece que não tem ou não foi acionado, né? No caso do carro mais simples antigo, aí, que é o Celta, exatamente. Mas olha,
uma tragédia podia ter acontecido. E pegou bem na porta do motorista, né? Isso. Pegou bem na porta. Para quem está chegando agora, 11h53, estamos mostrando as imagens de um acidente que aconteceu agora no final de semana em Panambi, no noroeste do estado. Eu digo Panambi, né? Panambi, é Panambi, noroeste do estado. Um gravíssimo acidente, 5 pessoas feridas. Este carro branco que foi cruzar e, de repente, me parece que foi no susto. O branco, pelo que eu entendo, é que a gente não sabe o que tem ali para trás, da onde veio o carro preto, porque daqui a pouco tem algum ponto cego ali que fez com que ele não enxergasse. Mas a velocidade, Glauco, ele vem muito rápido quando a gente vê a câmera normal, porque agora a gente está botando ali em detalhe e fica um pouco mais devagar. Mas na câmera normal, olha aí, olha só a velocidade que veio o carro preto, só vê aquele risco. É uma pancada. É muito rápido. E imagina o Natal dessas famílias. Porque isso, lembrando, foi na noite do Natal, por volta da 1h40 da manhã. Quer dizer, trânsito, movimento, muito pouco, né? O que serve de alerta, porque muitas vezes as pessoas, feiradão, não tem ninguém na cidade, tá vazio, dá para andar tranquilamente, passar nos cruzamentos. Não dá. Nessas horas que é muito mais perigoso. Veja que não tem ninguém na rua. A gente não vê movimento nem de pessoas e nem de carro. E aí surge esse carro preto nesta velocidade, me parece que sim, está acima da velocidade, principalmente numa região central, isso não é uma rodovia, né? É uma estrada. E ali o carro branco, então, que estava ele sim em baixa velocidade, me parece que não veio, senão ele não, ou teria acelerado, talvez não tenha nem dado tempo, Glauco. André, e temos informação de que pelo menos uma pessoa ainda está internada em observação. Tem gente que ficou com problemas depois desse acidente, não lembrar exatamente o que aconteceu, justamente pelo trauma, pelo impacto, pancada. Né? Isso. E também não temos informação aí de algum caso de ingestão de álcool, nada foi repassado nesse sentido pela polícia. Mas a gente vê, ele não chegou a pegar na porta, ele pegou um pouco mais na frente do motor, porque se pega... ele pegou bem no motor, Glauco, porque se pega na porta ali? Se pega na porta ou na porta de trás ali, então por isso que ele rodou. O estrago seria talvez maior ainda, porque o carro seria jogado para frente, por isso que ele rodou. Eu não sei se não iria capotar, inclusive, o BMW, né? Se pegasse no centro dele. É um carro mais reforçado também, né? É um carro mais reforçado. 11h56, este acidente flagrado na região central da cidade de Panambi, noroeste aqui do estado. Um acidente gravíssimo, 5 pessoas feridas, uma em estado mais grave, está internada ainda, segundo nos conta o Glauco. E o que a gente percebe, o Glauco chamou a atenção para isso, pelo impacto e pela volta que deu o carro, das pessoas terem aquele lapso de memória, né? Devido justamente ao impacto, o carro que virou de maneira muito rápida. Tem aquele efeito chicote também neste caso, que deve ter acontecido, um chicote lateral, que é a hora que... Imagina, o carro branco está quase que parado, Glauco, né? E perpendicularmente, não foi uma batida de lado, foi perpendicular a um ângulo ali de 90 graus, vem o veículo preto em alta velocidade e bate, fazendo com que o carro vire exatos 360 graus. Aí a luz parece incêndio, mas não é. Me parece que o alarme dispara e começa a piscar, né? Fica o carro de frente também. Exato. E dá para ver que a situação do Celta aí ficou realmente muito danificada e não é para menos. Afinal de contas, o Celta vinha em alta velocidade. E isso não precisa muito para constatar, a imagem está mostrando, né, André? Muito bem, 11h57, tá aí, fica o alerta, muito cuidado nos cruzamentos. Olha só, gente, preste atenção nesta história. A Polícia Rodoviária Federal teve trabalho no final de semana com um rapaz lá de Santa Catarina, 34 anos. Veio fazer dois absurdos, né? 2 barbaridades nas rodovias gaúchas. A primeira vez ele foi pego com um carro roubado, inclusive uma melancia dentro, talvez para se hidratar, seria isso? Já que o rapaz foi pego, estava parado na estrada, ouvi falar, isso a polícia vai confirmar para a gente, já estaria até dormindo. Estava encostado na estrada, dormindo, embriagado. O carro roubado, tudo errado. Aí ele foi solto, foi para a polícia, foi liberado. Deve ter assinado algum termo, enfim. Em menos de 24 horas depois, aqui em Montenegro, as pessoas andando pela estrada, mas tem um carro andando de maneira muito estranha. Ligaram para a Polícia Rodoviária Federal. A polícia abordou o motorista. Detalhe, o mesmo motorista com outro carro roubado. Em menos de 24 horas, ele foi pego 2 vezes, dirigindo, embriagado e com carro roubado. Sendo que o segundo carro, parece que ele roubou na cidade de Tenente Portela, fica perto de onde ele foi pego, ali entre Seberi e Frederico Westphalen.
Em seguida, a gente vai trazer os detalhes, saber o que aconteceu com ele, se ele permanece preso ou não. Daqui a pouco trazemos as informações deste caso, um caso inusitado. Obviamente não serve de exemplo para ninguém, mas vejam o que as pessoas são capazes de fazer. Este catarinense estava aqui, 34 anos, daqui a pouco trazemos detalhes. 11h58, 28 graus a temperatura, está esquentando. Vai fazer calor? Vai fazer? Acho que vai. Está na hora da gente falar sobre o tempo, nosso clima. Chegando a Estael Cia, Estael, que bom te ver para nos trazer notícias de como vai ser agora o tempo na virada. E a Gabi Lerina, está onde a Gabi Lerina nesse momento? Gabi, bom dia. Bom dia, turma que adora que eu passe calor, né? Pois é, bom dia para vocês todos que estão nos acompanhando. Eu tô aqui juntinho à Redenção, Parque Farroupilha, nas esquinas entre a Avenida João Pessoa e José Bonifácio. Olha lá, Estael, vou mostrar para ti. Olha lá, ó, agora ao vivo, 11h58. Logo, logo vai dar ao vivo aqui a temperatura. Se aí tá 28 graus, aqui tá 31. Subiu, viu, André e Estael? Porque quando eu cheguei aqui, a gente estava com 30 graus. Digo para vocês é o seguinte, ó, tô aqui chuleando para essas nuvens do céu, que eu vou pedir pro Rodrigo mostrar na sequência, para elas ficarem encobrindo o sol. Porque quando sai a nuvem, tá um sol daqueles de pelar. Nós chegamos aqui, eu já tô suando, tô com calor. Para você que pretende sair pra rua, precisa fazer alguma coisa, vai trabalhar, tem que levar uma água, porque tá muito quente. Chama atenção, André, aqui nesse ponto onde nós estamos, na Redenção, que eu vi muita gente, olha, a maioria está se cuidando, graças a Deus, utilizando máscara de proteção até mesmo para fazer exercícios físicos. Tem algumas pessoas que não utilizam a máscara quando vão correr, quando vão caminhar. Então, fiquei muito feliz de ver essa situação. Pedi pro Rodrigo mostrar como é que tá o céu nesse momento. Olha aqui, ó. Agora encobriu um pouquinho, tá? Tá com uma nuvenzinha, não tem cara de chuva mesmo. Quero saber desse céu se vai chover, se vai não. Confesso para vocês que tem um ventinho muito agradável, mas quando o vento para, minha gente do céu, calor daqueles, bem de Porto Alegre, né, André? Tu que fala do meu sotaque, mas eu tô bem de Porto Alegre, aqui nessa esquina da Redenção, e tá quente. Tá quente. Eu quero saber por quê. Eu acho que é a umidade mesmo. Quero saber da Estael aí, que sabe tudo de clima, para nos explicar por que tá essa sensação aí de umidade, de gente respirar e não conseguir direito. Claro, tem a máscara também, que acaba não ajudando a respirar tão bem, mas a gente precisa utilizar, a gente faz esse reforço aqui. E essa é a condição deste exato momento, deste Forno Alegre. E eu já dei uma espiada, já vi que se hoje está quente, lá por quarta-feira, Jesus do céu, São Pedro vai ligar a lareira, eu quero saber disso, E a gente vê que tem muitas nuvens agora, né, Estael? Sim, não, essas nuvens a gente consegue ver que a umidade está muito presente, umidade que no fim de semana trouxe temporais, porque agora essa é a época em que nós temos calor, a temperatura é alta, os dias são longos, então verão, basta né? que tenha, exatamente. Agora, quando entra a umidade em cena, aí é que está o risco, porque além de trazer essa sensação de abafamento, de desconforto, traz risco de temporais. E como a Gabi já deu uma adiantada, vai piorar. Vai esquentar mais ainda. Vai Nós temos esquentar muitos mais. assuntos para falar do tempo. Em seguida, a Sim. Estael vai voltar com a gente. Nós temos que mostrar o granizo que teve aqui no Vale do Paranhana, uma chuva forte de granizo. Uma granizada, foi um verdadeiro tapete. Granizada. Ali. Granizada. Parecia neve, né, Parecia. o Glauco Paz? Hein? O Glauco tá se abanando ali, é isso? Tá com calor? Tá calor, Tá tá no calor. ar-condicionado e tá se abanando. Não, mano, o ar não tá vencendo. Agora essa eu não sabia. Granizada, eu vou anotar. Granizada que a gente teve em Taquara, no São os Paraná. aprendizados de 2020, Isso Glauco. aí, 2020 está realmente nos trazendo bastante. Tem depressão subtropical, nota essa também, viu, Glauco? Depressão subtropical. Isso é coisa da pandemia, né? Depressão. Subtropical no Teve oceano. uma chuvarada, mas não de granizo, né? Nem granizada, Sim, mas foi uma chuva em Santa Catarina. A Sim, gente um vai falar e mostrar aguaceiro, também. assim, alagamentos, assim, as imagens são fortes, assim, realmente assustador. E para fechar aí grande nossos manchete. tópicos de manchetes, ainda teve uma tromba d'água lá no Paraná, no litoral do Paraná, um tornado na água que também a gente vai trazer
trazer imagens. O cinegrafista estava bem animado filmando e aí teve uma surpresa que ele teve que fugir. A gente vai mostrar isso aqui. Daqui a pouco a Estael traz. E a grande manchete do tempo para o Réveillon, ela fala daqui a pouco. Até daqui a pouco, Estael Cias. Muito bem, 12:03 agora, 31 já pulou, a temperatura subindo. 31 graus é a temperatura nesse momento. E atenção, porque a Polícia Rodoviária Federal teve trabalho com um catarinense aqui nas nossas rodovias. Foi agora no feriadão. Um homem embriagado. Ele foi preso, escutem, 2 vezes na mesma situação, né? Com carros roubados. Nas 2 vezes que foi preso, as 2 vezes com carro roubado. Ao vivo, nós vamos agora conversar com o colega Lucas Abate, né, que está junto à Polícia Rodoviária Federal e vai contar pra gente em detalhes o que aconteceu, Lucas. André, e esse criminoso dormiu na estrada, bêbado dentro do carro, só não dormiu na cadeia. Isso tudo porque em menos de 24 horas ele foi preso por furto em Seberi, no norte do estado, levado para a delegacia, liberado, saiu, furtou outro carro e foi pego novamente em Montenegro, já mais próximo da região metropolitana. Nas 2 vezes, André, além de estar com o carro furtado, que já seria o crime, estava também embriagado e colocando os outros motoristas em risco. Para entender um pouco mais sobre a história, a gente vai conversar agora com o inspetor Cássio Garcês, da Polícia Rodoviária Federal. Garcês, sabem por que ele foi solto da primeira vez e também qual a situação dele agora, se já está nas ruas novamente? Boa tarde. Boa tarde. É uma situação inusitada, realmente ser preso 2 vezes em um período de tempo tão curto, né, por furto. Chamou a atenção dos agentes que fizeram a prisão. E ele foi aberto um inquérito, será encaminhado pela Polícia Civil e eventualmente responderá pelos crimes. A situação dele agora, não sabe se ele está preso ou se já saiu novamente? No momento a gente não tem essa informação. O que chama bastante atenção para esse período para a Polícia Rodoviária Federal é a questão da embriaguez e da condução veicular. Não só o crime de ter furtado os veículos, mas ele transitou nas 2 ocasiões embriagado e colocou realmente todos os outros motoristas que estão aproveitando o feriado em grande risco. Garcês, da primeira vez, na primeira abordagem, ele estava, conforme vocês apuraram, dormindo na beira da estrada, mas não deixa de colocar todo mundo em risco por estar em um local escuro e não sinalizado. E da segunda vez, que tipo de manobra que ele estava fazendo na rodovia? A segunda ocasião, após denúncia, telefone 191 da Polícia Rodoviária Federal, 24 horas por dia disponível para esse tipo de informação. Ele transitava de maneira irregular pela rodovia, foi localizado pelos agentes da Polícia Rodoviária Federal e tentou fugir ainda. E com o consumo de álcool dele, essa tentativa foi frustrada, mas colocou em risco a segurança dos demais usuários. Lucas. André, o que chama atenção nesse... Oi, Glauco. Não, eu queria que você passasse uma pergunta para o inspetor. Eu tenho curiosidade, o que uma pessoa dessas fala na segunda vez que é pega e tentando fugir, acumulando função. Bebum, ladrão, o que essa pessoa Motorista disse? irresponsável. É uma situação extrema, realmente inusitada, mas é mais frequente do que os ouvintes podem imaginar. Ocorre com alguma regularidade na atividade diária da Polícia Rodoviária Federal. Motoristas ou criminosos que estão incorrendo em algum crime, mas também consumiram ou álcool ou alguma outra droga. Inspetor, é o André aqui do estúdio. André Glauco, Oi. Inspetor, me escuta, inspetor? Não. Oi. Sim, escutando. Fala, o Lucas, o que foi? Não, André, só para uma outra situação, uma história cheia de situações inusitadas. E dessa vez, além de ser preso 2 vezes, o mesmo modelo de carro, em veículo Gol, e na mesma rodovia, a BR-386. Então, são várias coincidências nesse caso do homem que foi preso 2 vezes em menos de 24 horas. O inspetor Cássio Garcês está na escuta, André. André, até a Mônica está chamando a atenção aqui, não se sabe se ele que roubou o carro, né? Esse ponto deixar que... claro. Matava com um carro irregular, né? Foi roubado. Não, porque esse é o ponto que é interessante saber, policial Garcês, porque assim, a gente está vendo a história de resumida. E por isso que a gente queria esmiuçar um pouquinho. A BR-386, me parece que foi ali em Seberi, logo adiante de Seberi tem Frederico Westphalen, e antes de chegar a Frederico tem à esquerda uma entrada que vai
a cidade que é onde o carro teria sido roubado, o segundo carro. Ali antes de chegar a Três Passos, tem uma cidade que agora me fugiu o nome, mas enfim. Ele foi pego com este carro dormindo e o carro roubado. A primeira dúvida, se ele roubou este primeiro carro. Porque aí depois que ele foi feito o trâmite e ele foi liberado a primeira vez, o carro que ele foi encontrado em Montenegro dirigindo roubado, tinha sido roubado nesta cidade, que eu até anotei aqui o nome da cidade. Daqui a pouco o senhor deve saber ali, Tenente Portela, exatamente, ali em Tenente Portela. Então, assim, a dúvida é, ele roubou esse carro as duas vezes e me parece que é o mesmo modelo. Isto seria alguma encomenda? Ele era receptador? Qual que é a condição geral? Essas informações são parte do inquérito, serão levantadas pela Polícia Civil. Há indícios de que o segundo veículo teria sido furtado por ele, até pela localização onde foi o crime e por ele ter sido abordado novamente na BR-386. Mas são informações que farão parte do inquérito. Porque Tenente André, Portela... E até por se tratar de furto, André, se tem uma dificuldade também de reconhecimento das vítimas, né? Quando é roubo é até um pouco mais fácil, a vítima vai até a delegacia e faz o reconhecimento. No caso, furto, o carro provavelmente estava estacionado em algum local, ele pegou esse veículo e provavelmente ninguém viu, então esse reconhecimento de saber se foi ele ou não que furtou o carro ficou um pouco mais complicado. E o primeiro carro foi furtado aonde, se sabe, ou roubado? O primeiro carro, Garcês, foi Teria furtado. sido Santa Catarina. Santa Catarina, ou seja, veio dirigindo com esse carro para fazer daqui a pouco uma entrega aqui na região metropolitana, porque a segunda vez ele estava em Montenegro. Aí, tendo o carro apreendido, eu estou fazendo aqui uma hipótese. Ele foi até Tenente Portela, que não é uma cidade assim bem do lado, é uns 40 quilômetros dali de Seberi, e aí esse carro aparece roubado nessa cidade. Essa é a dúvida, não se sabe se foi ele que foi até lá e roubou. Mas só para a gente explicar como seria, né, todo o deslocamento dele. E aí esse carro vem roubado ali de Tenente Portela, teria ele dirigido sozinho até Montenegro quando foi visto. E essa imagem que tem a melancia dentro já é o primeiro ou o segundo roubo, inspetor? Porque o modelo de carro é o mesmo. Segundo. É do segundo, já em Montenegro. E chama a atenção isso, é o mesmo modelo de carro. É um modelo Gol nas duas situações, né? É o mesmo veículo, André. O mesmo veículo foi roubado, furtado por ele, na verdade, nessas duas situações. Veículo Gol. Claro, tudo isso vai ser apurado a partir de agora para ver se era algum tipo de encomenda, se de repente era um veículo que ele sabia uma forma mais fácil de conseguir arrombar, fazer a ligação direta para furtar esse veículo. Mas tem essa coincidência que foram dois veículos do mesmo modelo, Glauco. Não, eu queria saber do inspetor a respeito dessas fiscalizações, né? Estamos nessa época de final de ano, temos uma pandemia, é verdade, mas muita gente viaja, está viajando ainda ou vai viajar no ano novo. Se foi constatada uma grande quantidade de pessoas ingerindo álcool, ainda apesar de todos os alertas que se faz a todo momento, inspetor? O período de final de ano é um momento crítico para o consumo de bebida alcoólica e a condução veicular. E é um foco permanente de fiscalização da Polícia Rodoviária Federal. A prisão desse criminoso na 386, que é uma rodovia muito importante nesse período, é característica dessa fiscalização que vem sendo feita para tentar prevenir esses acidentes, especialmente os que envolvem bebida alcoólica. Então, o que ocorreu na prisão desse cidadão é que ali havia um reforço policial considerável e foi possível localizar o veículo que foi denunciado. E ele também estava embriagado, né, que é o que nos chama a atenção e que marca esse período do ano. Muito bem, eu quero agradecer, Lucas, obrigado aí, o policial rodoviário federal Garcês também, um obrigado, parabéns pelo trabalho. A Polícia Rodoviária Federal é uma das instituições que nos honram muito. Que bom tê-los preparados, equipados e principalmente atentos, né, a tudo que acontece nas rodovias federais aqui do estado. Muito obrigado mais uma vez e um bom final de ano também para os nossos amigos policiais rodoviários federais. Daqui a pouco a gente volta a conversar com o Lucas Abate. Diga, Lucas.
Só uma notícia boa, então, para a gente finalizar nossa entrada aqui. Daqui a pouco vão ser divulgados os dados a nível nacional da Polícia Rodoviária Federal, mas aqui no estado as rodovias federais não registraram nesse feriadão nenhum acidente com morte. Muito bem. Informação importante, né? Tem muito a ver com a pandemia, imagino que sim, menos circulação, mas me parece com mais conscientização. Também no final de semana na Freeway, me pareceu, mesmo com um movimento, o número de acidentes bastante reduzido, mas isso era só uma impressão e, pelo visto, os números têm mostrado, né, ido nessa direção. Em seguida, a gente volta a conversar com o Lucas Abate. Até já, Lucas! Agora, 12:13, atenção! Um grave acidente de trânsito. 2 veículos envolvidos, 3 pessoas gravemente feridas. Isso aconteceu em Sapucaí do Sul. Glauco, explica pra gente o que aconteceu nesse acidente aí. Desesperador o momento ali do resgate, né, Glauco? Isso, as pessoas tentando ajudar de qualquer forma, né? O acidente que aconteceu no bairro Coab deixou 2 mulheres gravemente feridas, André. Uma delas, inclusive, gestante. Segundo populares, após colidir contra uma moto, um Gol com 5 pessoas caiu dentro do arroio José Joaquim. Além das 2 mulheres que tiveram ferimentos graves, outros 3 ocupantes tiveram escoriações. As testemunhas do acidente relatam a falta de sinalização e pedem um guardrail, ou seja, uma proteção lateral ali para impedir este tipo de acidente. O choque entre os 2 veículos aconteceu perto das 4 da tarde deste domingo, André. Olha ali, ó. O momento, atenção, para quem está chegando agora, 12:14, isso é um acidente que a gente mostra aí as imagens do momento do resgate. Por que foi desesperador neste caso aí? Primeiro porque o carro caiu, é uma altura ali, lá 3 metros pelo menos de altura. E aí, desesperadamente, a população foi lá, desvirou o carro, o que não é muito aconselhável, né, Glauco? Porque nós sabemos que o ideal é que chegue a SAMU, né, com toda a sua expertise, para fazer a retirada. O problema é que, nesse caso, estava o carro virado e dentro já do arroio, né? Então, desesperadamente, a população foi lá, abriu a porta, desvirou o carro, tanto é que tem uma pessoa que está caída ali sendo atendida. Então, nesta circunstância, a população vendo ali o drama das pessoas que estavam dentro do carro, fizeram isso, né? Aí colocaram do lado e imediatamente chegou o SAMU para fazer o atendimento. Aí o carro virado, de fato ali não tem proteção e como se diz, né, chanfrado, há uma inclinação ali no barranco, isso talvez engane muito também. E se não tem uma identificação, aí fica muito mais difícil. Eu imagino à noite. E chovia nesse momento ali do acidente também, né, Glauco? Agora tem uma coisa ali, né, André? Olhando essas imagens aí, tinha que ter uma proteção, né? Olha só, olha a altura que é do córrego, né? E o perigo que significa um acidente, né? Foi o que aconteceu. Agora, 12:15, vamos mudar de assunto e vamos falar de esporte. Para Biscoitos Zezé, carinho que vem de família, a dupla Grenal deu um até breve para o Campeonato Brasileiro em 2020 e foi com vitórias, não é verdade, Glauco Paza? E cadê o Jeremias Werneck? Alô, Jeremias. Cadê o Jeremias? Será que foi com o Papai Noel? Alô. O Jeremias não veio, cara. Mas tudo bem. Fazer o quê, né? Vou jogar sem o craque, mas eu jogo igual. Não, já ia começar a falar mal do Jeremias. Ainda bem que tu apareceu, viu, Jeremias? Tá aí o GG. Tudo bem, GG? Deve estar tamanho GG também, né? Eu vou te contar o seguinte, olha. Bom, já vou falar. Primeiro vamos mostrar a classificação do Campeonato Brasileiro, porque afinal de contas, 2020 para o Brasileirão terminou. A competição segue o ano que vem. Olha só, o grupo dos 10 primeiros colocados. São Paulo está bem lá à frente, né? Venceu mais uma, está com 56 pontos, disparado. O vice-líder agora é o Atlético Mineiro. Vamos ver a dupla Grenal ali, ó. Internacional em 4º e o Grêmio em 5º lugar. Lembrando que o Grêmio tem um jogo a menos, um jogo contra o Flamengo. Isso tudo vai ser equiparado lá somente em 2021, quando houver o segmento do Campeonato Brasileiro. Agora vamos falar então da rodada GG, porque é o seguinte, ó, rodada 100% dos gaúchos. Eu vou te dizer, falar em jejum nessa época é um sacrilégio, né, Jerônimo? Ô, Jeremias, ô, GG. É o seguinte, ó, tem peru, tem chester, tem tender, tem farofa, e na lateral esquerda tem rabanada, mas o Inter foi lá em jejum e quebrou o jejum na Bahia. O Rodrigo Dourado não fazia gol há 2 anos, até por causa da lesão dele, né? E o Thiago Galhardo aí quase derrubou o travessão, fez um gol depois de 10 jogos. O Inter venceu por 2-1
Jeremias, uma vitória para fechar o ano, hein? Glauco, André, todo mundo que tá com a gente, ficou barato, né? 2-1, o Inter poderia ter feito um resultado muito maior na Fonte Nova. Só que esse ano tá tão louco, Glauco, que o Inter venceu as últimas 2 partidas e jogando bem, né? Venceu o Palmeiras, venceu o Bahia. E a gente não tá falando disso. A gente tá falando do que vai acontecer com o Inter em 2021. Se tá todo mundo esperando a vacina, no Inter tá todo mundo esperando o Miguel Ángel Ramírez. E aí tem um grande nó para ser desatado. Porque o Abel é o maior treinador da história do Inter. E deixar ele como interino para a chegada de um estrangeiro é ruim. E toda essa coisa aí meio que deixa de lado o que o Inter está fazendo nesse momento no Campeonato Brasileiro, que reagiu. Bem ou mal, reagiu, Glauco. Mas a gente, impressionantemente, não está falando disso. A gente está falando do que vai acontecer em 2021. Por quê? Porque o Ramírez está por chegar, né? Ao que tudo indica. O Abel está por sair, mas está meio desconfortável. Falou-se, inclusive, da possibilidade dele trabalhar junto com o Ramírez. O Abel... Bom, olha a resposta do Abel. Eu não sou... Ele não é auxiliar técnico, nem eu. Então, ele trabalha de um lado e trabalha do outro. Isso aí não tem hipótese. Outra coisa... o que vai ficar resolvido é isso. Se eu saio, eu continuo. Que não está definido. Vou definir com o presidente do clube, que é o presidente eleito. Aí, então, isso é o Inter. Ainda resolvendo seus problemas. E o Grêmio, hein? Bom, o Grêmio venceu, jogou em casa, venceu por 2-1 o Atlético Goianiense. O Grêmio dá para dizer que jogou bem, né, Jeremias? Com um time misto e se despede também com vitória, mas o ano não terminou. Não terminou, mas foi um grande teste para o Alisson, por exemplo, Glauco. Além da vitória, que também poderia ter um resultado melhorzinho, o Grêmio poderia ter feito mais gols, né? Contra o Atlético de Goiás. O Alisson jogou. E jogou o tempo todo. Então o Alisson é uma boa notícia para quarta-feira, decisão contra o São Paulo. Ele pode aparecer nesse time, né? Alô? Jeremias, Jerônimo, GG. Ué! O que aconteceu? Bom, enquanto a gente recupera o GG, vamos ouvir o Renato. Vai, Rerê. O Grêmio, eu acho que é o único time que não teve sequer uma semana para treinar, uma semana cheia, disputando 3 competições. Aí vem as pessoas e querem criticar. Ninguém quer saber dos problemas do Grêmio. Todo mundo com semanas cheias, grandes clubes disputando somente uma competição e estão do nosso lado. O Grêmio disputando 3 competições e avançando nas 3. E aí, toda hora mudando a equipe, a cada 3 dias jogando, viajando. Mas ninguém quer saber dos problemas que o Grêmio tem. Calma, Renato. Olha o espírito de Natal. O ano está terminando. Calma. Não é bem assim, mas o fato é o seguinte, ó. A crítica existe e o Renato está tentando defender seus jogadores. E tem decisão na quarta-feira e o Grêmio tem a vantagem lá em São Paulo. Vamos ver se o GG já está disponível aí ou não? O fato é o seguinte, André, Jeremias, Jerônimo, seja lá quem for. Tá confundido com o nome, os caras me derrubam aqui, Glauco. Derrubam, eu sei disso, eu sei. Só que era para derrubar outro, eles derrubaram errado, mas enfim. O fato é o seguinte, ô Jeremias, quarta-feira se decide boa parte do ano do Grêmio e do ano que está para começar, porque se o Grêmio cair fora da Copa do Brasil, perde uma oportunidade incrível. É isso que a gente não quer que aconteça, né? E assim, nesse discurso que o Renato falou de não ter tempo, tem um ponto importante que a gente precisa lembrar. O São Paulo jogou no sábado contra o Fluminense. O Grêmio jogou ontem, 8h30 da noite. Pô, Glauco, não precisava. Marca os 2 jogos para sábado. Porque senão vai ficar dizendo agora que a CBF tá beneficiando o São Paulo, não sei o quê. Eles vão se enfrentar na quarta-feira. Por que eles não jogaram sábado, no mesmo horário, no mesmo dia, para eles chegarem nas mesmas condições no mata-mata? Sabe por quê? É porque daí resolve, né? Não sei por quê. Bom, agora vamos falar de outro GG, que não é o Jerônimo, quer dizer, o Jeremias. Final de ano. É o seguinte, ó. É idade. É o Jeromel, que virou garoto propaganda para a doação de sangue lá na Santa Casa. É um trabalho sensacional que faz o Jeromel. E assim como fez o D'Alessandro, pelo lado internacional, é um trabalho de prestação de serviço que todo mundo tem que se envolver. Inclusive tem um vídeo aí que ele gravou, vamos dar uma olhada no que falou o Jeromel. Sempre que tem uma decisão,
o ídolo Pedro Jeromel é o primeiro a entrar em campo. Ele se doa de verdade, dá o sangue em tudo o que faz. Todo capitão se doa. E agora não vai ser diferente, né? Faça como Pedro Jeromel, doe sangue, salve vidas. Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre. Antes de tudo, amor pela vida. Então tá aí, ó. Mais do que um pedido, é um apelo dramático, porque falta sangue. Tem as informações aí na sua tela, marcar pelo WhatsApp. Vai lá, doa sangue, porque é uma atitude elogiável e necessária. Jeremias GG, muito obrigado. Tá? Aquele resto de tender peru, eu sei que ainda tá no forno. Aquele já te vi, tá? Olha aí. Muito obrigado, a gente se vê. André, também não brinca que eu sei que aquele Chester tá lá esperando quando você chegar em casa. Eu sei disso. Isso é pra quem? Não, pra ti, André. Mas quer uma dica de cozinha? Quer? Chester ou sobrou peru, desfia, faz um refogadinho e faz pastel. Em vez de guisado, põe no pastel, ó. Uma dica especial, tá bom? Boa. Muito bom. Tchau, até amanhã. Um abraço. Muito bem, gente, olha só. 12h e 24 minutos agora. Já pensou passar o Natal, o Ano Novo, trabalhando? Mas um detalhe, sem receber o salário? Esta seria a realidade, né, dos motoristas e cobradores do transporte público aqui em Canoas, na região metropolitana. E aí, para denunciar, né, essa situação deles, o que eles fizeram? Eles estão paralisados já desde a semana passada, já há 6 dias. Lucas Abate, como que ficam os passageiros que precisam circular pela cidade de Canoas? Nós entendemos a situação desses profissionais, mas também percebemos aí, entendemos a situação dos usuários do transporte lá de Canoas, hein, Lucas? E desde quarta, André, esses usuários, passageiros estão numa situação bastante complicada nesse impasse que envolve a prefeitura, a empresa Sogal e também os trabalhadores, que reclamam, André, que desde novembro não receberam o salário de novembro e não tem previsão de receber o salário de dezembro. 13º não apareceu, vale refeição e diversos outros benefícios. Então, por isso, desde a última quarta-feira, eles estão paralisados em greve geral. A prefeitura colocou ônibus da Vicasa, que fazem o transporte intermunicipal, para circularem dentro da cidade de Canoas e amenizou um pouco a situação. Mas na manhã de hoje, muita gente já estava avisada e nem foi para as paradas de ônibus. E isso a gente confere a partir de agora na reportagem. Em mais um dia de greve, os ônibus da Sogal não saíram da garagem. Quem precisou do transporte municipal buscou outros meios. Tem umas vans que estão passando e o pessoal também dos aplicativos que estão ajudando aí. Mas não tem ônibus, não tem mesmo. Nesta parada do bairro Guajuviras, os comerciantes alertavam os passageiros. Perguntando, tem ônibus, sabe me dizer que hora vem? Falta de ônibus. Desde as 8 horas da manhã não tem ônibus para a população de Canoas. Os trabalhadores decretaram estado de greve no dia 19 e paralisaram as atividades na última quarta-feira. Eles protestam contra o atraso no pagamento do salário de novembro, do 13º e de outros benefícios. A princípio, o prefeito sinalizou até no começo uma ajuda, um suporte de R$200 mil. Mas a empresa diz que não tem dinheiro hoje e não tem nada para passar para nós aí. Teve trabalhador nosso aí que passou mal na véspera de Natal por não ter nada, realmente nada, para levar à mesa da sua família. O trabalhador foi hospitalizado. Procurada, a prefeitura disse que cabe a Sogal resolver o impasse e que colocou o ônibus da Vicasa para atender a população. Alguém tem que tomar uma decisão aí para nos favorecer. Porque nós temos família, nós já passamos um Natal totalmente atípico, além de viver uma pandemia, a gente ainda está vivendo essa falta de respeito com nós, com nossos familiares, com nossos filhos. Meu Deus, que situação, né, desses trabalhadores aí, né, chegando o Natal para levar aí depois de um ano tão difícil, né, atender aos filhos, a família, não ter dinheiro para isso. E diga, Glauco. Não, resumo, falta de respeito. Não, e tem uma coisa que eu não entendo, não sei se o Lucas pode ajudar a gente. Na semana passada a prefeitura disse, olha, em outras palavras, né, nós tentamos mediar um acordo, mas não deu certo, agora fica para
a empresa resolver. Ora, isso é uma concessão pública, né? Por favor, sejam bem claros e tem que se encontrar uma saída. Não pode ficar essa situação assim. Os profissionais sem dinheiro, a população sem transporte, botaram a Vicasa, mas não tá atendendo de maneira adequada. Agora, a empresa precisa imediatamente sentar à mesa com esses trabalhadores e resolver, fazer um plano de pagamento, fazer um empréstimo, né? A própria empresa faz um empréstimo emergencialmente para... O que está acontecendo? Ou o que pode acontecer? Já há 6 dias não se consegue chegar num acordo? Hein, Lucas? Quer dizer, a prefeitura não pode, não imagino que seja isso, mas não pode lavar as mãos. Ela precisa estar ali e dar um jeito de resolver o quanto antes. Vamos então repassar o que aconteceu nos últimos dias. No dia 19, os trabalhadores decretaram um estado de greve, que é uma espécie de pré-greve. Na quarta-feira, fizeram uma mediação. Empresa, trabalhadores e também participação da prefeitura não entraram em acordo. Segundo as informações que a gente apurou, eles tentaram, a empresa propôs algum tipo de parcelamento de salário. Os trabalhadores não aceitaram e decidiram paralisar totalmente as atividades. Aí, André, desde quarta-feira, a nossa produção procura a Sogal em busca de alguma manifestação, previsão, ou enfim, o que vai ser apresentado para os trabalhadores, mas até então não recebemos nenhuma resposta. Enquanto isso, permanece um impasse entre os trabalhadores e a empresa e a população agora que na rua, né, não consegue, André, é bom de reforçar, o ônibus municipal, que é aquele que circula entre o centro e o bairro. E a prefeitura colocou à disposição esses ônibus da Vicasa, que fazem a linha intermunicipal, trazem até Porto Alegre, por exemplo, e também para outras cidades da região metropolitana, colocou esses ônibus para atender a população, mas a gente sabe que a demanda é alta, tem toda a situação também de se evitar a aglomeração dentro de ônibus, então é um problema que afeta diretamente a população. Não, e é o direito do trabalhador, não há dúvida disso. É por isso que a gente pede o quanto antes, o bom senso nesse momento, chegando agora ao final de ano, já tem a preocupação também, né, com a noite de Réveillon, já não tiveram um Natal, imagina a preocupação para esses trabalhadores e a população ao mesmo tempo prejudicada com o transporte. Mas aí final de ano tem menos gente, não importa. Que seja uma pessoa tem o direito de pegar o ônibus, né, no seu local tradicional, enfim. Quer dizer, precisa o bom senso e se resolver o quanto antes, Glauco. É bom porque na nossa audiência a gente tem essa interação instantaneamente, né? Uma telespectadora, a Ana Carolina, ela tá mandando aqui, olha, sobre essa questão de Canoas, é terrível, minha mãe teve que usar o aplicativo para ir de Canoas até Porto Alegre, senão ela perderia, ela tinha horário de ônibus, ela tinha compromissos. Isso tudo acarreta uma série de fatores, inclusive gastos, que às vezes as pessoas não têm, né? Aí a prefeitura diz, a gente colocou a Vicasa para fazer esses horários, mas não são em todos os horários, quer dizer, há uma deficiência, tanto é que essa telespectadora chamou a atenção para a mãe dela, que não conseguiu, né, usar ali o ônibus colocado à disposição e teve que vir de aplicativo aqui para Porto Alegre. Mas assim, o que me chama a atenção e que eu estranho é a prefeitura, que é a concessionária, dizer, não consegui resolver, agora é a empresa que vai ter que dar um jeito. Não, de jeito nenhum. A prefeitura tem que intermediar e a empresa tem que apresentar. Se não, qual é o papel do poder público? Imagina, né? não tem isso, não pode isso. Outra é pressão coisa, ou não, seja de quem for, o poder público não pode permitir isso. Tem que exigir uma solução, um prazo uma proposta de prazo de pagamento. Não, tem a questão da judicialização, né? Mas só que, pelo que a gente está vendo, os motoristas, cobradores, funcionários, enfim, eles precisam para ontem. Já passaram o Natal com necessidade. E outra, não é de graça. Como você falou aí, é trabalho feito, é trabalho que tem que ser remunerado. Olha, é uma situação que é difícil, viu? Olha, não dá nem para descrever, eu imagino só o que essas pessoas estão passando. Lucas. E André, num período complicado agora de transição da prefeitura, também é bom lembrar isso, que logo vai mudar a prefeitura. E eu lembro, André, nas entrevistas que a gente fez com os candidatos de Canoas, que era a principal demanda da população, o que seria feito com o transporte coletivo na cidade. Muito bem, obrigado. Lucas Abate volta depois, 12h32. Eu quero a atenção de todos agora. Vamos falar mais uma vez, sim, sobre os números da pandemia e por isso que eu queria muito a sua atenção, porque o Rio Grande do Sul alcançou o maior número de pacientes com Covid-19
em UTIs desde o início da pandemia. O recorde foi na sexta-feira, mesmo dia em que o governo do estado divulgou o mapa preliminar do distanciamento, indicando uma aparente melhora, no quadro de transmissão do coronavírus. Entre as alterações que chamaram a atenção de todos, estão as regiões de Bagé e Pelotas, que dia 11 de dezembro, elas foram classificadas na bandeira preta. E apenas 2 semanas depois, passaram para risco médio de transmissão, ou seja, a bandeira laranja. Quem explica para a gente é a colega Luciane Coma. Zilmar não tinha qualquer sintoma, até que na manhã de 4 de dezembro, o médico de 56 anos acordou sem ar. No mesmo dia, foi internado e precisou ser entubado. A primeira vez na vida que eu tive medo de morrer. E aí não deu tempo de me organizar, não deu tempo de dar tchau. O tratamento foi bem sucedido e o médico que acabou se tornando paciente vai conseguir passar o final de ano em casa. Muita emoção porque você ganha outra chance na tua vida. Muita gente, infelizmente, não teve a mesma oportunidade. As hospitalizações graves bateram recorde no estado. No dia do Natal, 1.003 pacientes com Covid-19 ocupavam leitos de UTI. Há um mês, eram 759. Apesar disso, o mapa do distanciamento controlado do governo gaúcho, divulgado nesta sexta-feira, mostrou uma aparente melhora. 15 regiões em bandeira vermelha, risco alto de contaminação, e 6 em laranja, risco médio. Entre elas, Bagé e Pelotas. No dia 11 de dezembro, as 2 cidades da região sul do estado foram classificadas em bandeira preta, o nível mais grave. Na época, havia 44 pacientes com Covid em UTIs da região. Em 2 semanas, o número pulou para 53, mas a abertura de novos leitos garantiu a classificação mais branda. Este infectologista do Hospital de Clínicas de Porto Alegre questiona a eficácia do modelo. Quando ele está esgotado, ele não tem para onde variar. Esta mudança de cor, que, de novo, o vírus não vai olhar para isso, mas as pessoas vão olhar para isso e elas vão ser afetadas com esta mudança de cor. O registro de mortes por Covid-19 também preocupa. Ao analisar os indicadores da última semana, é possível ver uma pequena queda de 7% em relação à semana anterior. Só que no comparativo do mês, o aumento é grande, 65%. O número vai de 276 para 456 mortes por causa da doença. Um sistema que nunca, ele somente se adaptou para contemplar, vamos dizer assim, para manter as atividades funcionando, mas nunca para detectar mais precocemente, tomar medidas mais precocemente e evitar que pacientes hospitalizem e que venham a falecer. Bom, em nota, o governo do Rio Grande do Sul disse que o modelo de distanciamento controlado, ele monitora a estrutura do sistema de saúde e a velocidade de transmissão do vírus e que na região sul do estado houve uma melhora nos indicadores com redução na velocidade de contágio e aumento da capacidade hospitalar. Bom, tentando resumir e não fazendo aqui crítica ao modelo, não é nem minha função isso, ao modelo de distanciamento, até porque esses modelos, Glauco, eles foram um desafio para todas as autoridades sanitárias. Agora, o que me parece, resumindo bem o que quer dizer o doutor Zavascki, é que se houvesse uma bandeira, por exemplo, para a oferta hospitalar, leitos, e uma outra bandeira para a circulação de vírus, aí nós teríamos 2 bandeiras e certamente sobre a circulação seria preta. Porque tu consegue compensar aumentando o número de leitos. Só que isso dá uma sensação para todos nós que os números estão abaixando. Só que aí tem um outro detalhe. Pelotas fez no início de dezembro, 4, 5 dias aí de lockdown. E isto refletiu também nesses números que nós estamos vendo. Então, é isso que precisa ficar bem claro. A população precisa entender que não é que a pandemia já está abaixando, ainda mais nas festas de Natal e Ano Novo. Bandeira laranja significa que está tudo bem. Não! Está tudo bem em termos de cores, porque foi aumentada a possibilidade, aumentado o número de leitos. Mas o número de casos da circulação, este número, ele é
está aumentando a cada dia, Glauco. André, em outras palavras, eu vou ser sucinto e talvez até a comparação seja muito ríspida. Mas é assim, mais ou menos isso, olha. A situação da Covid está terrível, está muito preocupante ainda. Mas olha só, se você pegar, eu tenho um leito aqui para você. Quer? É claro que eu não quero. Então, resolve dando um leito, mas não resolve nada, porque na verdade a situação, o cerne da questão, que é o alastramento da Covid, continua, né? E outra coisa, a gente em seguida vai para o litoral, onde está a colega Aline Schneider, para falar sobre essa questão aí. Porque a gente vê os restaurantes penalizados, o comércio penalizado, vários setores, principalmente o de serviços. Né? Aí os prefeitos do litoral, na hora de fazer o acordo, porque não podia circular pela praia, não sei o quê, não, porque vamos respeitar os protocolos. Gente, no papel é muito bacana, é muito bonito, esse negócio de distanciamento, não, porque vamos respeitar, porque vamos cobrar, porque isso, aquilo. Agora está a prefeitura jogando a conta para o governo do estado e o governo do estado dizendo que as prefeituras têm que se responsabilizar. Enquanto isto, reticências como que está na praia, é para lá que a gente vai. A Aline Schneider vai conversar com a gente agora. Oi, Aline. Boa tarde, Aline. Como é que está a situação por aí? Conta pra gente, Aline Schneider, que está fazendo aí a cobertura especial de verão pelo SBT lá no litoral norte do estado. Está onde agora, Aline? Oi, André, Glauco, boa tarde a todos. Eu estou na beira da praia de Imbé, quase derretendo aqui. 32 graus é a temperatura neste momento, sol intenso, poucas nuvens, o mar bem agitado, mas quentinho. O distanciamento aqui na beira da praia, ele sim está sendo obedecido. Hoje o movimento está menor. Ontem, muita gente aqui na beira da praia. Aí ficava mais difícil de manter a distância entre um guarda-sol e outro. Aí o que se observa por aqui, André? Bem raro ver pessoas usando máscara. Até porque eu te confesso que o desconforto é muito grande, porque o calor é muito intenso. O que o prefeito de Imbé, que também é o presidente da Associação dos Municípios do Litoral Norte, entende? E é por isso que vai ser solicitada ainda hoje uma mudança de protocolo junto ao governo do estado. Quando as pessoas estão sentadas junto às suas barracas, aos seus guarda-sóis, com as suas famílias, se entende que existe um comportamento como se elas estivessem nos restaurantes. Porque a gente sabe que na beira da praia, com esse calorão todo, fica tomando uma água, fica comendo um aperitivo, até porque as barracas também estão abertas, os ambulantes estão passando, o picolé está circulando, as pessoas ficam consumindo alimentos também. Então, será solicitada essa mudança para que, quando as pessoas estiverem sentadas, apenas sentadas, elas possam retirar a máscara. Essa regra ainda não está valendo. Então, a regra atual diz o quê? Todo mundo deveria usar máscara neste momento. Não é o que acontece. Mesmo que essa regra, André, venha a valer enquanto as pessoas estiverem circulando até chegar à beira da praia, vai vir até o quiosque comprar alguma coisa, vai jogar o frescobol na beira-mar. Nesse momento, precisa sim usar a máscara. E eu perguntei para o prefeito, mas prefeito, tirar a máscara, mesmo que seja só no guarda-sol, não vai aumentar o risco de contaminação? Vamos ouvir o que ele disse. Não tem indicativos científicos de que na faixa de praia há um risco maior de contágio comparando, por exemplo, com um restaurante. Pelo contrário, na beira da praia, por toda a ventilação que se tem, inclusive os cuidados que as próprias pessoas têm, não utilizam a máscara, mas estão mantendo o distanciamento, estão utilizando o álcool em gel. Quem não tem, o comerciante vai lá e apresenta, entrega, serve essas pessoas. Então, eu não vejo um aumento de risco, não. A gente espera, né, André? Porque com a previsão de aumento de circulação de pessoas nos próximos dias, só Imbé deve receber 200 mil pessoas essa semana. Aí quero ver manter o distanciamento aqui na beira-mar, né? Vai ficar um pouco mais difícil. É tipo assim, ó. É aquela coisa que ela vai indo aos poucos. Bom, primeiro vão liberar, aí depois... o primeiro tu dá o dedo, depois a mão e aí agora já foi o braço de vez. Dá a sensação que é isso, Aline. E por que o prefeito vai fazer essa solicitação? Para que as pessoas que estão sentadas não fiquem na ilegalidade, digamos assim, né? Por isso que vai ser feito esse pedido.
Agora questionei ele também, o prefeito, como é que vai ficar o ano novo, né? A gente está se aproximando aí dos últimos dias da virada do ano. Não vai ter festa, ele me confirmou. Não terá ano novo na praia. Quero só ver. Vamos ouvir o que disse o prefeito. Todos os eventos públicos foram cancelados no mínimo até 30 de janeiro. Ou seja, está se aguardando diminuição a própria vacina. Então, não terá evento nenhum. Os municípios, inclusive, mapearam algumas denúncias de festas de Réveillon clandestinas. Os municípios já fizeram isso, a própria polícia, e não será permitido de forma alguma, nem público, nem privado. Isso Aline. vale, André e Glauco, para todo o Litoral Norte, porque o prefeito também é presidente da Associação dos Municípios do Litoral Norte. Olha, agora, André... Diga, Glauco. Não, eu só tô aqui divagando sobre essa questão de usar, não usar. Realmente é muito ruim usar máscara na beira da praia, imagina. E olha a areia que você pode acumular também ali. Agora, a fiscalização é muito complicada, tanto que os municípios já pediram ajuda do Estado e tem como fiscalizar isso? Pois sabe o que acontece, Glauco? Lá no início, quando o governo do Estado tinha proibido a circulação na praia, os prefeitos, não pode, a gente vai manter os protocolos, vamos liberar porque não vai ter festa, a gente vai controlar por isso, aquilo. Agora a coisa já está bem diferente. Pelo amor de Deus, é só abrir qualquer rede social, tu vê aglomeração em tudo que é praia. Ou eu tô louco? Tô louco, Glauco? Não, e eu tô louco ao lembrar que teve praia que tentou fechar o acesso para ninguém de fora entrar e agora vai receber todo mundo? Olha aí na tela. É uma loucura isso aí, é uma loucura geral. Olha quanta gente aí, André. Isso aonde? Isso aonde? Em Capão da Canoa. Não, mas na beira da praia não tem, claro, de noite não vai ter mesmo. Então isso assim, isso está em praça pública, pessoal aglomerado. E aí, como é que fica? Cadê o compromisso dos prefeitos quando pediu para o governo para liberar os critérios, porque o comerciante na praia precisa, de fato precisa, mas não tem que ter aglomeração. Onde é que está a caixa de som, um carro passando, anunciando, avisando para as pessoas? Não tem. A sensação é que está liberado. Isso é onde? Agora, essa imagem, Capão da Canoa também. Capão da Canoa. E por aí vai. Então, assim, André, é um desrespeito total. Diga, Aline. Hoje à tarde, Capão da Canoa vai se reunir na prefeitura com todos os órgãos da fiscalização, inclusive Brigada Militar, para eles conversarem sobre essas aglomerações que andaram acontecendo lá no município e tentar coibir. Eu questionei, inclusive, a prefeitura, existe alguma possibilidade de multa para esse tipo de aglomeração para tentar conter a população? Não está descartado, viu? Agora, André, só lembrando que eu falei também há poucos dias aqui, eu estive há 2 semanas, eu acho, no litoral e eu vi, com esses olhinhos aqui que são tão bonitinhos, a Brigada Militar abordando pessoas que estavam sentadas no calçadão, tomando chimarrão, pedindo para que não ficassem sentadas no local, porque é permitido a prática de esportes, mas não ficar ali sentados. Só que assim, não tinha movimento. A Brigada continua dando esse suporte. A Prefeitura de Capão diz que vai buscar ainda mais ajuda para fiscalizar. Muito bem. Tchau para a Aline, continua de olho por aí. Aline, a gente pedindo a compreensão das pessoas e o respeito, né? Isso é o mínimo que a gente pode pedir, o respeito às regras de distanciamento, porque para não termos um janeiro, né, trágico, que é como dizem algumas das autoridades médicas. 12h e 46 minutos agora. Olha só, nós vamos conhecer histórias agora de famílias que foram marcadas por acontecimentos muito especiais neste ano de 2020. A notícia é a chegada de um bebê em meio à pandemia. Imagine só. A reportagem é dela, da Aline Schneider. Olá, tudo bem? Tudo bom? Um reencontro emocionado. Thaís e Guilherme moram na Holanda há 3 anos. Lá tiveram a pequena Bela, que está com 6 meses. A família tentou viajar para acompanhar o nascimento na Europa, mas por causa da pandemia, o voo foi remarcado e cancelado 11 vezes. Sem os familiares por perto, o jeito foi o pai da bebê mostrar o parto pela internet. Bela só foi conhecer os avós dias antes do Natal. Uma surpresa para a família no Brasil. Surpresa! O quê? Não acredito!
Um encontro cheio de emoção. Pelo amor, assim, da família, a gente corre altos riscos, né? Mas nem tudo foi dificuldade durante a pandemia. O casal conseguiu ver benefícios no isolamento. Como eu trabalhava de casa, às vezes entre uma reunião e outra, passar 1 minuto, 2 minutos com ela durante o dia em vários momentos tem sido algo maravilhoso. Né? Ana Laura também seguiu à risca o distanciamento. Ana Rita queria nascer antes do tempo e, para garantir um parto seguro e ainda cuidar da Maria Tereza de 3 anos, ela se mudou para o sítio da mãe. Foram 9 meses sem ver absolutamente ninguém além da família. Uma gestação bem diferente da primeira. Começando por essa questão afetiva, já senti a diferença, né? Essa questão da gente não se sentir tanto parte, se sentir estranho, entender que é um momento, mas às vezes se sentir um pouco carente, né? Além de toda a preocupação que uma gestação no meio da pandemia gera. Quando a nenê nasceu, Ana Laura sentiu que precisava aliviar a tensão. Aceitou receber algumas visitas, seguindo todos os cuidados possíveis. Horário marcado, depois do trabalho, vai para casa, toma banho, troca a roupa, vir direto. Pode pegar, sim, não chega muito perto, de máscara. Se duvidasse ainda, depois que a pessoa saía, tirava as roupas e trocava a roupa da criança. Vivenciar a maternidade em plena pandemia, com certeza não é tarefa fácil, nem mesmo para quem tem filhos mais grandinhos como eu. Mas a Bela me convida todos os dias a encarar os desafios de um jeito mais leve, agradecendo a cada novo aprendizado. Com eles a gente entende que quem procura acha felicidade nos pequenos momentos, né, filha? Para esperar a filha Letícia, Caroline não pôde fazer o famoso chá de bebê, mas a data não passou em branco. Teve charriata, tudo para respeitar o distanciamento. A gente tá conseguindo aproveitar esse momento de uma forma bem diferenciada, assim. A gente tá conseguindo curtir juntos. E aí daqui a pouco ele olha e diz: nossa, tua barriga tá muito grande, tu tá realmente grávida. E a gente fica se olhando e diz: tem um bebê na minha barriga. A sabedoria popular diz que a vida se renova com as crianças. Para essas famílias, os bebês da pandemia representam ainda mais. No todo é sempre igual. As folhas caem no quintal. Só não cai o meu amor, pois não tem jeito, é imortal. Você gostou da música? O encantamento dela olhando para a mãe, coisa mais querida. E aí, Gabilerina, Glauco Paza, que desafio, principalmente para os pequenos, né? Como a gente lidar com esses novos aprendizados e protocolos e tudo mais, hein, Gabi? Mas sabe, né, André, que eles nos ensinam tanto, né? Sabe que a Catarina, minha filha, que você sabe, virou personagem, tanto que eu falo dela, tem 3 anos e meio. E ela me chama a atenção, assim, hoje, por exemplo, a gente ouviu falar, se ela ouve que a gente vai sair, por exemplo, para ir fazer alguma coisa ali embaixo, no pátio, que a gente não sai, não faz nada, mas assim, se cuida muito com as restrições. Mas às vezes eu vou no pátio com ela para ela jogar bola na garagem do prédio, ela já começa: mamãe, vamos botar o álcool gel? Eu não posso sair sem máscara. Ela nos lembra sempre esse cuidado, sabe? E fica na janela fiscalizando os vizinhos. Olha lá, tem um tio que tá sem máscara. Mamãe, será que ele passou álcool gel? Fora isso, uma pureza, né? A criança, às vezes, a gente chega meio estressado, fica vendo pessoas que a gente conhece que estão contaminadas, infectadas pelo coronavírus. Ficamos tristes, preocupados com aquelas pessoas. Daqui a pouco a gente chega em casa e esqueço tudo, porque ela é a alegria 24 horas. Então, as crianças estão em volta da gente, com a gente. Quem tem essa bênção de ter criança pequena para nos trazer mais energia, esse combustível da felicidade. André, né? tem uma menina, a Clarinha, ela tem 4 anos. 4 anos. Tá com a mãe dentro do carro. A mãe foi descer e ela não saiu de dentro do carro enquanto que a mãe não botasse a máscara nela. Não saiu, bateu o pé. E são, né, eles são dando grandes exemplo. Fiscais, verdade. Né? Só Só para terminar, o meu não é filho da pandemia, é filho do pandemônio. Mas é bom ter uma criança para superar tudo isso. Esse é o Glauco.
Esse é o Glauco Paz. Muito bem, obrigado, Mas também Gabi. com esse papai Glauco, né? É esse uma papai figura, Glauco, né? né? Fazendo uma piada figura. o dia inteiro, né? Deve ser um mini Glauco, né? Imagina. Mais ou menos. Imagina só. Gente, olha só, a Gabi, a gente vai conversar com ela porque agora a gente vai falar de um assunto bastante sério e extremamente importante, porque a gente já está avisando com antecedência. Você sabia que pode doar parte do seu imposto de renda para entidades que cuidam de criança e idosos? Às vezes até a gente sabe, mas não sabe como nem quando isso deve e pode ser feito. Desta maneira, fazendo essa doação, o dinheiro que ia para o Leão vai ajudar diretamente quem mais precisa. E a Gabi é que vai nos explicar como que isto funciona na prática, já preparando o pessoal aí para se organizar para isso, Gabi. É bem fácil, né, André? Olha só, dá para ter esse acesso e todas as informações, por exemplo, no site da Prefeitura aqui, através de um projeto chamado FunCriança e também FunIdoso. Olha só esse número que eu fiquei impressionada. Segundo a Prefeitura, são cerca de 50 mil crianças e adolescentes e cerca de 5 mil idosos que precisam de programas sociais, precisam de ajuda para poder se manter aqui em Porto Alegre. É muita gente. E você pode, então, destinar parte do seu imposto de renda a essas instituições. Mais detalhes, porque esse prazo expira no dia 31 de dezembro. Quem vai trazer agora, a partir deste momento conosco, é aqui o presidente do SESCOM, que é o Sindicato dos Contabilistas aqui do Rio Grande do Sul, presidente doutor Célio Lewandowski. Boa tarde para o senhor, obrigada pela sua participação aqui conosco. Vamos explicar para quem está em casa, presidente, como é que faz para fazer parte, como é que o contribuinte pode fazer? Uma coisa é a pessoa jurídica, outra coisa é a pessoa física. Explica para a gente. Boa tarde, Gabriela, boa tarde, Glauco, boa tarde, André. Boa tarde. É muito fácil, gente, eu acho que é só tu entrar no site da Prefeitura, no FunCriança, e você, pessoa física que tributa pelo modelo completo, pode doar até 6% do seu imposto devido. Emite o boleto, escolhe sua instituição de preferência, obviamente, projeto, emite o boleto e paga até o dia 30 de dezembro este boleto. Então você vai poder destinar e escolher essa instituição que você quer doar. As pessoas jurídicas que tributam pelo lucro real têm até 1% para destinar. Isto vai aumentar a tua restituição lá em abril ou diminuir o teu imposto a pagar. Então, quem tem restituição ou tem imposto a pagar, pode fazer a destinação desde que seja pelo modelo completo. E é importante lembrar que essas instituições, elas nos apoiam muito e estão precisando, principalmente neste ano, destes recursos. E é importante deixar os recursos aqui, né? Dizem que o gaúcho é bairrista, mas nós somos solidários. Então, por isso a gente apoia valores que ficam. É uma parceria que tem as instituições com a Assembleia, com o Governo do Estado, com o SESCOM, com o CRCRS. Agora, o importante também, né, André e Glauco, é que os contribuintes que forem fazer esta doação, doar essa parte, né, do seu imposto de renda, também têm o direito e devem visitar essas instituições. Isso também é bem importante, né, presidente? Já que elas ficam aqui em Porto Alegre, quem for escolher. É importante por quê? Porque isso é fiscalizado, isso tem todo um controle da Prefeitura e do Governo do Estado, se são fundos estaduais, que estes recursos eles só são liberados se o projeto está aprovado e se demonstra que está usando os recursos corretamente. Então isso nos dá o conforto, a tranquilidade de poder apoiar isso. Então o SESCOM RS é solidário e apoia isto. E se você tiver alguma dúvida, procure seu contador, procure o seu escritório de contabilidade que nós o apoiaremos a poder fazer essa destinação. Estamos lá à sua disposição. Gabi. Vamos agora, então, vou pedir para o Cris fazer uma limpeza aqui, ó. Já pode fazer a pergunta que eu já faço, mas eu vou fazer uma limpeza do microfone, porque a gente também convidou, olha aqui, o diretor aqui da Kinder, o doutor André Veiga. Obrigada, doutor, pela sua participação conosco, que é uma dessas entidades que está listada ali no FunCriança e que ouçam essa informação. Qual é a quantia que o senhor consegue, qual o tamanho do FunCriança aqui para a Kinder? Eu queria que o senhor explicasse para o pessoal que está em casa para poder ter noção. Queria primeiro dar uma boa tarde a vocês todos, a ti em especial, a quem está no estúdio também, ao Célio do SESCOM, que é um grande apoiador das nossas causas. O FunCriança, Gabriela, representa historicamente para a Kinder 40% do custo da operação da Kinder. Ou seja, ele é muito importante para nós. Historicamente, nós fazemos um trabalho também esse ano e o ano passado junto com a Assembleia nos valores que ficam.
é uma verba indispensável para o nosso funcionamento, que chegamos a atender aqui 350 crianças entre a nossa escola e a nossa operação de medicina, de assistência social. E, portanto, você que está se preparando ou está pensando em destinação a Kinder, para além de todas essas fiscalizações que o Célio já comentou, a Kinder tem uma auditoria internacional da KPMG, que dá uma garantia complementar, além de todas as outras fiscalizações que o Célio já comentou. Portanto, eu vou repetir, você não pode esquecer, até o dia 30 você entra no site da Prefeitura, imprime o seu boleto, faz o pagamento em casa pela internet, faz o pagamento da forma que melhor lhe convier. Você não pode mandar impostos para Brasília enquanto tem instituições como a nossa aqui em Porto Alegre que precisam tanto do FUNCriança para trabalharem com essas famílias que, no nosso caso, são crianças com múltiplas deficiências. Imagina só a importância, né, André, Glauco? Eu não sei quem foi que me chamou, foi você, Glauco? Fui eu. Só para fazer uma consideração aqui, que é bem rapidinho, é o seguinte, muita gente pergunta, mas eu vou perder dinheiro? Não, é dinheiro que iria para o Tesouro e que vai diretamente para iniciativas que estão próximas de nós. Faça isso, faz bem. Verdade. Quero pedir um pouquinho pro presidente, o diretor, também contar mais um pouquinho do que é a Kinder, como é que ela funciona. O senhor falou, são em torno de 350 crianças que a gente falava de 0 a 24 anos. Exatamente. E o principal diferencial aqui da Kinder, que eu já visitei, já sei como é que funciona, é a escola, né? Exatamente. Nós somos uma escola de educação especial credenciada pelo governo do estado, pelo Conselho Estadual de Educação. Essa nossa escola tem 120 alunos que passam aqui conosco um turno do dia estudando, e como nós somos um centro de integração, a nossa metodologia envolve que, além das aulas que elas recebem aqui, elas também têm atendimentos de fisioterapia, de fonoaudiologia, de terapia ocupacional, de odontologia, de neuropediatria, junto com a sua atividade escolar, ou seja, elas têm uma agenda para cumprir da escola e tem uma agenda para cumprir de medicina dentro do mesmo ambiente, o que termina facilitando muito para as famílias, que são, em grande parte, de baixa renda, com relação à logística, à locomoção das crianças para seus afazeres diários. Além desse programa, que envolve, então, esses 120 alunos, nós temos mais 220 pessoas que são atendidas aqui num programa de estimulação precoce de crianças recém-nascidas, de 0 a 4 anos, e depois os atendimentos de fisioterapia e de fonoaudiologia externos, que são outros atendimentos que nós fazemos aqui. No total, são 350 atendidos, o que resulta num volume anual de cerca de 40 mil atendimentos. Obrigada, muito obrigada, diretor. Eu que agradeço vocês aqui de novo, queria me despedir desejando a todos um grande 2021 e que nós possamos ter um pouco mais de normalidade para trabalhar. Para trabalhar mais, não é para trabalhar menos, é para trabalhar mais o ano que vem. Que Deus lhe ouça. Voltamos com vocês aí no estúdio, meninos. E lembrando que é importante, lá na nossa página do Facebook do SBT, SBT-RS Oficial, vai lá, porque ali tem todos os contatos, os links, telefones e as instituições que podem e devem receber ajuda, principalmente nesse 2020, que nós não precisamos nem repetir como foi este ano. Então vai lá na página do Facebook do SBT-RS Oficial e ali tem todas as informações necessárias. 1h01, 1h01. Coisa, queridas crianças, a gente vê aplaudindo ali. E por isso, vamos lá, entra na nossa página do Facebook, vai lá que tem todas as orientações como que você pode ajudar. 1h01, 31 graus a temperatura. Cadê a Estael Cias para ela mandar esse calor parar, a temperatura parar de subir, Estael? Derreteu. E aí, cadê a Estael? Não, e aí, Estael, nós o calor temos... vai piorar muito ainda. Começamos por onde, Estael? Vamos começar pela granizada, então. Granizada, não é gurizada, é granizada. Granizada na tarde deste domingo. Vejam as imagens, a rodovia ali ficou muito granizo acumulado e chegou a levantar um nevoeiro ali em razão do acúmulo de granizo que ocorreu por toda a região ali. Isso aconteceu na tarde deste domingo. Não é comum, André, nós termos granizo, ainda mais nesta quantidade, com essa característica. Nesse local. No verão, porque no verão
a atmosfera está mais quente, então até se forma granizo nas nuvens de tempestades que vão a 10 km de altura. O problema é que o granizo viajando dentro da nuvem até chegar à superfície, pega uma camada de ar mais quente e derrete antes de chegar aqui. Sim. Então é mais comum no inverno, início da primavera. Mas temos que lembrar que neste verão nós temos laninha. Semana passada tivemos frio, a temperatura semana passada chegou a 5 graus em alguns pontos do Rio Grande do Sul. Então esse ar frio ainda estava na atmosfera, esquentou aqui na superfície, mas a atmosfera ainda estava fria. Por isso que nós tivemos esse granizo, que é costume acontecer em anos de laninha mesmo, no período mais tardio. Granizo aqui, chuva em Santa Catarina, no Paraná também teve fenômeno Santa Catarina, forte. nós temos aí na Praia de Ingleses, ali na região da ilha, na Grande Florianópolis. O volume de precipitação, André, foi excepcional. Tivemos alguns pontos com 150 milímetros em poucas horas. Então não tinha como ser de outra forma. Nossa. Aí em Bombinhas, um pouco mais ao norte, né, norte de Santa Catarina, que também teve acumulados muito altos. Lá o que aconteceu é a circulação, fluxo de umidade. Vinha a umidade do mar, chegando à faixa leste, encontrando ar muito quente, que fez muito calor e formou essas nuvens carregadas. Inclusive, Estael, lá se mantém o alerta, porque pode ter mais chuva, né? Tem alerta, pelo menos até a quarta-feira Deslizamento. tem chuva que vai agravar essa situação, porque tem risco de deslizamentos e o nível dos rios está muito alto por lá. Então segue o alerta para todo o leste de Santa Catarina aí nas próximas pelo menos 72 horas. E no Paraná, André, olha, o sul do Brasil foi bem movimentado. Uma tromba d'água, que é um tornado dentro da água, aconteceu. Um salva-vidas que estava na praia, que estava filmando a tromba d'água. Ele começou bem animado filmando. Prestem atenção no áudio. Vamos voltar do início agora. Tornado em alto mar ali. Explicando. Caramba! Isso é um perigo, hein? É um perigo. Parece engraçado, mas é um grande risco em situações tá na de beira da praia tem que tempestades, na sair, beira né? da praia, realmente, porque o ponto mais alto, o raio, ele vai procurar o ponto mais alto de uma região para fazer a descarga elétrica. Então, uma pessoa ali realmente naquela região acabou acontecendo, o raio perto não representou tanto risco, não aconteceu o pior, né, pelo menos. Bom, e agora o que nós temos aí pela frente essa semana, Estael? Bom, essa semana o destaque aqui no Rio Grande do Sul é que nós tenhamos um regime de precipitação típico de verão. Até coloquei um mapa de chuva aqui para a gente dar uma olhada, mas eu destacaria a situação: tem sol, tem calor, vai esquentar até a quarta-feira, a gente vai perto de 40 graus. A chuva ela tem que se concentrar mais na metade norte, como já vem acontecendo. Chove pouco no sul, aliás, fazendo muita falta a chuva lá no sul do estado. E onde essa chuva, essa instabilidade tende a se repetir nessas condições, é chuva de curta duração, é chuva localizada, os temporais podem voltar a afetar o estado com vento, com raios e com queda de granizo que pode acontecer. Além disso, nós temos, a Marinha emitiu um alerta na sexta-feira para a formação de um ciclone subtropical, que seria características de ciclone, um vento em torno de um sistema de baixa pressão atmosférica, mas que pode ter um núcleo quente, pode ter características também tropicais. Aqui nós temos exatamente na imagem de satélite, isso é a imagem de agora. Ontem a Marinha classificou como depressão subtropical, que é um estágio anterior à tempestade subtropical e que a partir de então recebe um nome. A Marinha tem uma lista de nomes já para esses ciclones com características especiais. Esse, se atingir a velocidade de vento acima de 120 km por hora, aliás, acima de 63 km por hora já é tempestade subtropical e depois passa a ciclone subtropical e o nome seria Okira, se ele se formar nessas próximas O Glauco já anotou ali, outro nomezinho para ele. na linguagem tupi-guarani. Mapa para hoje à tarde, então. Sol e calor em todas as regiões, temperatura chegando aos 35 graus em Uruguaiana, 35 também em Santa Rosa, Santa Maria com 32, Serra Gaúcha com 27, alerta aí para temporais na Serra hoje, toda a faixa norte, Novo Hamburgo com 34, Pelotas com 29. Porto Alegre, 4 dias, aqui eu consigo mostrar como é que vai evoluir a temperatura. Veja aqui, hoje 32, amanhã tem um pouco mais de nuvens, risco de temporais isolados, quarta-feira com 38 graus, muito calor. E aqui entre a quarta e a quinta-feira, uma frente fria vai cruzar o Rio Grande do Sul. E com isso, André, aumenta o risco de tempestades. Provavelmente poderemos ter chuva forte, torrencial em alguns locais. E aí, com a chegada da chuva, a tendência é de refrescar. Olha, Estael, então, o André vai estar de folga, tá? Ele vai usar galocha. Vai virar o André de galocha, para não dizer outra coisa. Não, mas chove só na quinta, sexta e sábado. Vai ter tempo Deu bom pra só, ti, Glauco. viu? Tá bom. Obrigado, Estael. Olha só, obrigado. E volta quinta-feira, né, Estael? Com certeza. Bom, e hoje à noite o SBT exibe a retrospectiva 2020. É às 11h45, então não vá perder. Já está na hora de ir embora? Não. Tem o VT?
Vamos ver o VT aí da retrospectiva, então. 2020. O ano em que não pudemos respirar. 1.100.000 hectares. Provável que vai chegar no causada pelo novo em alerta. No Brasil, O assassinato levou milhares de pessoas a vidas negras em corte. Donald Trump, mas em apresentar Joe Biden, será o novo presidente americano. O apagão começou. Um ano para ser esquecido ou para sempre lembrado. Não dá para perder, então, a partir das 11h45. Bom, a gente está ficando por aqui. 19h20, segunda edição. Voltamos amanhã, 11h40. Tchau, tchau.